Olá a todos, boa tarde, bem-vindo ao KPMG Risk Journey de 2022. Eu sou o Diogo Dias, líder de Risk Advisor Solution da KPMG no Brasil. Teremos aqui hoje com vocês, ajudando e conversando com os nossos palestrantes, o Lúcio Anacleto, que é o nosso líder de Financial Risk Management, que vocês já conhecem dos demais eventos, e o Coutinho prometeu aqui que no bate-papo ele não vai perder, ele pediu desculpa que ele está um pouquinho aqui enrolado no trânsito, mas ele já vai aparecer também, pessoal. Vamos passar para a nossa agenda? Esse aqui é o nosso 5º evento deste ano, né? Lembrando que o QR Code aqui de quem não se inscreveu nos próximos eventos está aqui, você já pode aproveitar e se inscrever nos demais, né? Estamos no nosso 5º evento, abrimos o evento com o Sidney Ito e a Fernanda Alegretti sobre tendências de governança e gerenciamento de riscos. O Ito trouxe aqui muita coisa do ACI, responsabilidades de conselhos, né? Diretoria. Depois o Emerson e a Carolina trouxeram também perfil do fraudador, uma pesquisa aqui que a gente fez no Brasil, né? Do perfil, o que mudou aqui nesse ambiente aqui de Covid, completando 2 anos. Depois a gente teve aqui o Leandro e o Linhares falando um pouquinho de resiliência operacional na era digital, né? Muito falando da área financeira, como a gente está tentando trazer isso para a indústria não financeira também. Foi uma conversa interessante. A última que a gente teve foi de ESG, né? A Neumara e o Sebastian falaram um pouquinho. O Sebastian aqui falou de todas as regras que a gente está tentando criar no mundo e no Brasil. A Neumara trouxe aqui também toda a vasta experiência dela no assunto ESG e falamos um pouquinho como que as áreas aqui de governança, riscos e compliance atuam dentro deste universo super relevante hoje em dia. E hoje aqui teremos, né, o Fernando Lage, o Sandro Silva, a Camila e a Letícia, né? Tem bastante gente hoje. A gente vai falar um pouquinho de qual foi a evolução da auditoria interna e como a gente está vendo a auditoria interna para o futuro também. E o Lúcio, claro que não vai deixar de participar, porque ele é o nosso especialista aqui em Financial Service, para falar que a gente sempre tem algumas particularidades no setor que já é muito regulado. Semana que vem a gente tem o Open Finance, né? O Balse e o Africani vão falar um pouquinho dos novos rumos de gestão de riscos aqui. O Balse é o nosso homem aqui do estatístico e o Africani é o nosso pessoal de TI em Financial Services. Então, eles têm algumas insights importantes do que está acontecendo nesse mercado, né? Algumas coisas que a gente está vendo acontecer e já estamos trabalhando para ajudar a indústria. Semana que vem também teremos os desafios de RC no processo de IPO. Muitos IPOs ano passado, esse ano um pouquinho menos. Temos regras claras de responsabilidades, o que tem que ter de governança quando a gente tem um IPO no exterior, principalmente nos Estados Unidos. Aqui nem tanto, mas ainda é um papel muito relevante que a gente tem das áreas de governança. O Govone aqui, que é o nosso líder de capital markets, com a Eliette, que é uma das nossas sócias de governança que atua em IPO, vai falar o que a gente tem visto aqui e a relevância da atuação desse time aqui num processo de IPO. Depois partimos para riscos dos programas de inovação. Teremos o André Coutinho, que é o nosso líder de advisory no Brasil, e também o nosso sócio responsável por gerenciamento de risco. O Coutinho trabalha muito tempo com isso. E a gente trouxe o Oliver, que é o nosso sócio líder de inovação no Brasil. Então, a gente vai fazer aqui algo diferente, pensando do como a gente entende que gerenciamento de riscos ele vai mudar no futuro, trazendo muita inovação, né? Então, vai ser assim, neste dia vai ser um pouquinho diferente dos webcasts que nós estamos fazendo. Foi o máximo que o Coutinho permitiu contar aqui na agenda, né? Que ele quer fazer algumas surpresas. Depois, dia 21, a gente vai falar de maturidade das funções de GRC. Essa pergunta aqui, né, não sai de todas as nossas webcasts aqui, das diferenças das maturidades em cada um dos temas que a gente falou, como que as empresas têm que trabalhar. Renata e a Patrícia, com vasta experiência no tema, vão trazer para a gente aí o que a gente está vendo acontecer no mercado. E, para fechar, Leandro e Samara, nossos sócios, o líder de cyber, Leandro e Samara, nossa especialista em LGPD, vai falar um pouquinho das considerações que a PMG emitiu um material super relevante aqui, como a gente está vendo que é importante para 2022 de cybersecurity. Dito isso, queria lembrar que temos todos os webcasts aqui e as apresentações neste link aqui. Vamos deixar mais um tempinho para o pessoal conseguir acessar. As apresentações estão lá.
Se dessa semana não tiver ainda, com certeza até amanhã ou segunda-feira ela estará lá. Você tem também aqui o vídeo que a gente está sendo filmado agora. Vamos passar, então. Dito isso, eu queria passar para o Fernando Lage, o nosso sócio líder de GRC na KPMG, que inclui os serviços de auditoria interna. O Sandro, nosso sócio com muita experiência nesse tema aí. O Sandro também há muito tempo já trabalha na auditoria, mas está há muito tempo trabalhando em auditoria interna. E as nossas duas gerentes aqui também com experiência muito grande, pegar essa transformação aqui que a gente está vendo, e elas vão trazer aqui a experiência delas no setor. A Camila Marçal, nossa gerente sênior, e a Letícia Faria também. Pessoal, meninas, obrigado. Fernando, Lage, Sandro Silva, muito obrigado. É com vocês. Hoje o intuito não é muito eu fazer a apresentação, né? Eu convidei gentilmente a Camila, a Letícia e o Sandro para que possam ajudar aí a fazer essa explanação. A gente vem debatendo muito nos últimos 5 anos qual que é o papel do auditor interno e como o auditor interno, não somente com aquele papel de assurance, mas muito também do papel consultivo do auditor interno, e que esse momento de apoio mais consultivo do auditor interno chegou para muitas empresas. A gente vem claramente vendo metodologias sendo lançadas, né, pela KPMG e por outras empresas, muito baseada naquele manifesto do Agile, de desenvolvimento de software. A gente bate muito na tecla que usar uma abordagem Agile não é fazer rápido, né? É claro que a partir do uso de uma abordagem de Agile, a gente consegue muitas vezes chegar ao fim de um processo de auditoria num prazo de tempo menor e com o valor agregado maior, né? O que seria o valor agregado? Não basta simplesmente a gente auditar, a gente precisa que as áreas defendam e desenhem, né, muitas vezes, as chamadas respostas aos riscos, os planos de ação, e que esses sejam de fato implementados. Então, muito do que a gente vai falar hoje é um pouco de mudança de abordagem. A gente sabe que nos últimos 15, 20 anos, pessoas que vieram trabalhando com a chamada auditoria interna baseada em risco têm ali já uma quase que no automático, né, o exercício de se fazer uma atividade de auditoria interna, desde uma etapa de planejamento específico, definição do escopo, dos objetivos da auditoria, e aí depois nas etapas de execução e apresentação do relatório. Não que essas atividades deixam de existir numa metodologia ágil, né, no Agile, mas ela tem aí um rito um pouco diferente, de modo que a gente já na primeira reunião de apresentação do que seria o debate do trabalho, já tem a área auditada atuando não num papel de auditado apenas, mas alguém que compõe o time de auditoria, né? Alguém que pudesse, de uma forma colaborativa, nos ajudar a fazer as identificações dos potenciais gaps e mesmo trabalhar de uma forma mais rápida, né, na definição de planos de ação mais efetivos. Trabalhando com uma abordagem dessa, vamos dizer assim, colaborativa, tendo, né, muitas vezes o auditado ali, atuando como parte da equipe, a possibilidade de se ter um aceite de determinado ponto de auditoria é maior, bem como também a velocidade com que as ações corretivas ou detectivas são adotadas para que aqueles issues deixem de existir. Então, acho que em linhas gerais eu queria, né, mais agradecer. A Camila e a Letícia vão fazer uma explanação aí em termos práticos, alguns cases, claro, guardando a salvaguarda aí do nome do cliente, da independência e da questão de confidencialidade, mas a gente tem já alguns casos rodando dentro dos times da KPMG e que vem confirmando que essa metodologia, de fato, nos ajuda a ter aí um resultado mais vamos dizer assim, objetivo para uma auditoria interna, não somente, né, entregar o relatório, né? Muitas vezes a gente termina, entrega o relatório, lava as mãos e fala, agora o problema está com a administração. Então esse é um pouco do manifesto que a gente vem desenhando e vem seguindo. Sandro, rodo para você, obrigado aí pela sua apresentação também, muitos anos de experiência, sobretudo em auditoria interna, participa ativamente do Instituto dos Auditores Internos do Brasil, né? Então, Sandro, por favor, aí faça suas considerações iniciais. Legal, Lage, obrigado. Boa tarde a todas e a todos. É um prazer estar mais uma vez aqui no evento com vocês, né? Acho que o Lage colocou bem aí toda a dinâmica da auditoria interna, né? E colocando aqui todo o processo de evolução, né, da auditoria interna, mostrando cada vez mais a importância, né, estratégica da função, né?
E essa importância estratégica, ela caminha também, e deve caminhar, cada vez mais que as empresas evoluem, né, no seu processo estratégico, no seu processo de modelo de negócio, no seu processo de inovação, né? E lógico que tem toda uma roupagem, né? Tem todo um lado aí de riscos sobre o negócio, né? E a auditoria interna, cada vez mais, ela tem que ser um ponto, né, de apoio à alta administração, ao conselho, aos comitês, nesse processo de monitoramento dos riscos, né? E atuando de uma forma mais efetiva, né? Uma vez que os riscos hoje adquirem cada vez mais velocidade no seu processo, né, de ocorrência, né? Então, a auditoria ela tem que também ter uma possibilidade de atuação de uma forma mais ágil, que é o objetivo hoje da apresentação, né? E então mostra todo aí o processo e a importância de ter uma auditoria interna efetiva, né, com metodologia, tecnologia, e a Camila e a Letícia vão apresentar logo em seguida. Então, muito obrigado pela abertura e vamos continuando. Camila, Letícia. Muito obrigada, Sandro. Aqui a gente traz só uma linha do tempo dessa evolução, da resolução dos problemas da auditoria interna. Lá no começo foi o Instituto do IIA, a organização do COSO, posteriormente a lei da SOX, o equilíbrio entre essa SOX e o operacional, para depois a gente focar de fato em 2022 na automatização da auditoria interna, na lei Sebastian-Ox. Então, no próximo slide, a gente traz até uma provocação para vocês de o quanto o auditor está preparado para essa velocidade de eventos e riscos emergentes. A pandemia foi algo bem clássico, que a gente conseguiu observar que tiveram muitas mudanças, inclusive do plano de auditoria interna. Então, quem imaginou que a gente precisaria agora começar a auditar qual que é o tempo de aderência do seu colaborador dentro da empresa? Então, o sentido de pertencimento, de cultura. Com os tempos de home office, esse foi um tema que entrou em alta para a gente começar a auditar. Então, a retenção de talentos. Uma grande empresa de tecnologia, ela fez inclusive uma pesquisa com 30 mil colaboradores, onde a resposta foi um pouco assustadora. 41% disseram que mudariam ou de cargo, e quando muda de cargo, até mesmo de departamento, ou mudariam totalmente a sua carreira. Então, por que não colocar isso dentro do plano de auditoria para a gente acompanhar essa mudança e a gente conseguir prever algum risco aí emergente com toda essa mudança que trouxe a pandemia? Muito bem colocado o ESG, que a gente teve o nosso outro fórum. Então, o comprometimento das empresas, tanto na parte social, na parte da comunidade, como que isso pode ser mensurado, como que isso pode ser auditado. Então, a capacidade do auditor interno de acompanhar esse ritmo não é somente de ter uma cadeira ali ativa junto ao comitê, de ser respeitado, de ter um relacionamento bem aberto da companhia, mas entendendo todas essas mudanças do mundo para a gente atuar o quanto antes no nosso plano de auditoria. E a gente vem uma perguntinha aqui para vocês no chat, que é: os reportes da auditoria interna, eles acompanham a velocidade dos riscos e eventos na sua empresa? Eu sei que tem pessoas aqui que talvez nem são da área de auditoria interna, mas estão curiosos e querem conhecer um pouco mais desse mundo. Respondam para nós. Alternativa A: não, os apontamentos acontecem somente ao término da minha auditoria, então eu não tenho esse reporte tão contínuo. Não, os trabalhos são focados em eventos do passado. Ou então as alternativas positivas: sim, os apontamentos são realizados prontamente, ou sim, e temos o acompanhamento também por auditoria contínua. Então, só para a gente entender como que está aqui o ambiente do pessoal que já passou aqui mais de 170 visualizações, queremos escutar de vocês como que está a preparação dentro da empresa de vocês nessa resposta ao risco. Mais 10 segundinhos e a gente encerra a votação. Bacana. O pessoal já vai passar aqui a resposta do que a maioria nos respondeu, até mesmo para a gente ver qual que está o nível de maturidade da sua empresa. Por falar em maturidade dentro da área da auditoria interna, já vou dar um spoiler para vocês que a gente vai comentar no final da apresentação. A KPMG ela vai divulgar, acredito que na próxima semana, uma pesquisa do mercado para a gente ver o nível de maturidade da sua área de auditoria interna.
até mesmo para a gente ter esse estudo do Brasil, dos segmentos, de como que está o grau de maturidade desse departamento, até mesmo para você saber quais são os steps necessários e o que precisa ser melhorado dentro do departamento. Chegaram aqui as respostas, a gente foi bem variado, um percentual relevante de 20% para a alternativa A, posteriormente também 27%, alternativa C e D já um pouquinho mais baixo. Então, o pessoal, a grande maioria, está no nível não, do apontamento, ele ainda demora um pouquinho, ele é talvez no fim da auditoria interna, não é algo tão prontamente. E para a gente mudar um pouco desse cenário, a gente tem aqui para vocês uma mudança de mindset, que seria o nosso manifesto, a nossa revolução, que vai ser apresentado no próximo slide. Isso aí. Bom, pessoal, boa noite. A gente traz aqui para vocês em primeira mão o nosso novo manifesto de auditoria interna da KPMG. Nas próximas semanas vocês vão começar a ver um pouquinho mais deles nessas publicações, mas a gente já adianta hoje, a gente vai focar em 2 deles, já que a gente está falando no Reimagine. Tem alguns pilares aqui que vão soar bastante familiares para vocês, né? Como é o caso de trabalhamos com focados nos riscos. Isso é algo que já vem sendo, né, prioridade em auditoria interna há alguns anos. A parte de priorização de alcance de objetivos estratégicos. E aí a gente traz em seguida, por exemplo, um dos princípios fundamentais do IAA, né, um dos princípios fundamentais da auditoria interna, que é de ser independente. Só que a gente traz com uma pitada KPMG aqui, que é ser independente sem perder a empatia. Né? A auditoria interna, ela deve ser um pouco mais empática, um pouco mais colaborativa, trabalhando a 4 mãos, entendendo as necessidades de cada organização para, de fato, entregar valor. Um dos pilares que a gente vai entrar um pouquinho nessa apresentação de hoje com vocês é a parte de análise de dados, né? A auditoria interna baseada em dados, não em relatos, mas principalmente em análise de dados, o uso de Data Analytics na auditoria interna. Colaboramos com a melhoria da governança, é o nosso pilar de integração das 3 linhas, é o nosso pilar onde a auditoria interna, onde muitos perguntam, né, onde que a gente participa na linha ESG, onde que a gente entra naquele G do ESG. Então, é através desse pilar aqui de colaboração com a melhoria da governança. E, por fim, a parte que eu julgo bastante interessante, a gente vai comentar um pouquinho sobre hoje aqui também, de entregamos recomendações ágeis, que é o uso de métodos ágeis para entregar recomendações na auditoria de maneira tempestiva, sob medida, de acordo com o que as organizações de fato precisam. E aí, para a gente começar a entrar aqui, a gente tem em seguida um vídeo para compartilhar com vocês, para a gente entrar nessa parte de análise de dados. Muito bom. O que aconteceu aqui nesse vídeo, pessoal? Pode seguir aqui no slide para mim, por favor? Boa, obrigada. Tradicionalmente, quem assiste um pouquinho de futebol já deve ter percebido, quando um jogador vai cobrar uma falta, ele costuma cobrar a falta por cima da barreira, né? E por isso que a gente tem esse gráficozinho aqui. Mas o que a gente viu no vídeo, e a gente tem aqui em seguida, que ele, na verdade, o jogador bateu a falta por baixo da barreira. E o que está acontecendo hoje em dia? Né? Através de análise de dados, né? Historicamente, né, a gente observou que a primeira cobrança, e aí todo mundo fala, esse é uma jogada do Ronaldinho Gaúcho. Então, historicamente, nossos futebolistas aqui da KPMG levantaram que a primeira cobrança dessa foi em 1990. Mas olha como ela é pouco famosa, né? Foi mais popularizada pelo Ronaldinho Gaúcho e mais recentemente isso começou a ser mais praticado. A gente tem esse vídeo aí do Messi. E os jogadores agora começaram a entender essa possibilidade e como uma ferramenta de controle, vamos entender assim, né, na nossa linguagem de GRC, a gente passa a ter um jogador deitado por baixo da barreira para evitar um gol
no momento em que os jogadores pulam, né? E isso só é possível uma vez que a gente passa a observar o contexto, observar tendências, o que, fazendo um paralelo com a nossa auditoria interna, ela pode ser observada através de análise de dados. E diante de todos esses dados, como que o auditor, com toda essa tecnologia, começa a colocar em prática? A gente está um pouco cansado de fazer amostra. Acho que trabalhar com uma base como um todo, olhar as tendências, os outliers, enche mais os olhos do comitê do que a gente falar de 25 amostras, 14 deram errado. Então, a gente vê dentro do mercado muitas possibilidades para a gente abordar esse tema. Então, tanto o Data Analytics, o Cyber, que não sai da cabeça de todo mundo, que está entrando, inclusive, nos top 10 de 2022, segundo o estudo do OneRisk. Então, quem não colocou no plano do ano passado, este ano já está colocando para fazer essa tendência. E todas essas ferramentas que são oferecidas, será que o time de auditoria interna também tem todas as skills para fazer essa execução? Então, aqui fica o nosso questionamento de como que está a estrutura do departamento. Será que eu não preciso fazer uma contratação de especialistas, um co-source, dar uma roupagem diferente ou até mesmo um treinamento para esses colaboradores? Porque agora a era é digital. O auditor que não souber ler a parte de Bitcoin ou até mesmo blockchain vai ficar para trás. Se você ainda não está convencido disso tudo, queria fazer essa perguntinha aqui para vocês dentro do chat. A área de auditoria interna da sua empresa, ela já utiliza ferramentas, tecnologias para potencializar a análise de dados? E temos as alternativas. A. Não, estamos realizando auditorias ainda no modelo tradicional. Alternativa B. Não, mas é tema em discussão. Alternativa C. Sim, mas pontualmente e em processos específicos. E alternativa D. Sim, e já é uma prática corrente. A gente vai ficar aqui em silêncio só para vocês fazerem assinalar qual que é a resposta que vocês estão vivendo. Já já a gente traz qual que foi o resultado aqui do nosso público. Tem uma pergunta aí no chat aí para você. Depois você puder já pensando na resposta, eu vou. Por que que ainda a gente tem uma baixa quantidade de controles sistêmicos automatizados, mesmo estando nessa era aí do cloud e de data analytics e automatização de processos? Estamos encerrando então aqui a nossa pesquisa. Só vou dar a resposta e posteriormente a gente passa a palavra para o Sandro para essa resposta do porquê que esses controles automatizados ainda estão tão baixos. Até foi uma pergunta aqui do Pedro. Obrigado, Pedro, pela sua colaboração e contribuição. Então, o pessoal da KBS já vai colocar aqui para mim. Perfeito. A maioria respondeu alternativa C, sim, mas pontualmente. Já é uma mudança, já é algo que demora tempo. A gente vê alguns projetos, até mesmo para ter uma noção de tempo, que um indicador de baixa complexidade ele vai rodar bacana. Então, fazer essa auditoria contínua, onde os testes a cada mês são repetitivos, 3, 4 meses. E aí, para a gente ter um volume maior, tem que ser baby steps, tem que ir com calma, porque não adianta a gente gerar vários outputs e não ter tempo de avaliar esse dado, de retificar que ele de fato está errado, de que aquela é a regra, aquele é o critério, aquela é a tendência, até mesmo porque aí o auditor ele vai ficar só como um fiscalizador e não alguém que ajuda de fato o departamento, a área de negócio. Então, até um outro dado, tem uma empresa parceira nossa que a gente estava com uma média de 20 indicadores e esse ano mudamos para 40. E aí deu um salto porque foi um convencimento super natural, juntamente com o comitê, com a diretoria, de agregar esse valor, de realmente fazer a auditoria contínua com as regras corretas, estava fluindo, estava funcionando. Então, acho que a dica é fazer a tecnologia tem que começar, mas sempre por steps, porque ela vai demorar um pouquinho para entrar numa rotina e aí sim a gente conseguir agregar esse valor tão desejado que a gente sempre fala que o auditor precisa estar sempre se provando desse valor e na verdade tem que ser uma coisa bem natural.
Aproveitando esse gancho, vai lá, Sandro. Não, Letícia, acho que é só a questão rapidinho sobre a pergunta do Pedro, né? Imagino que o Pedro é da Petrobras, né? Então, olá, Pedro, obrigado por estar presente aqui. É um item importante, né? Sempre um item que a gente vê nos trabalhos ou no mercado, a questão dos controles automatizados, né? No meu ponto de vista, eu acho que pode complementar também, né? Hoje, muitas empresas possuem todos os sistemas ERP estruturados dentro da empresa, né? Você pode ter alguns itens da baixa automatização desses tais controles. Pode ser que o controle automatizado já está previsto, já está estruturado dentro do ERP, mas ele não está ativado. Ou seja, ele considera todas as informações, só que você não ativou esse controle, né? Ou então, o controle existe, só que a forma de você fazer o teste ainda não é de uma forma automatizada. Então, como a Camila e a Letícia comentaram aqui, a questão de você ainda utilizar amostras para fazer um teste de controle, né? Uma vez que você pode ter o próprio controle com a informação já automatizada, né? Então, no meu ponto de vista, o que as empresas e as áreas, né, de todas as linhas, né, da companhia deveriam avaliar é o seguinte: entender como é que o processo está estruturado, que tipos de controle já estão estruturados, né, já definidos nesses sistemas, cada vez mais utilizá-los, e esse processo transforma o próprio processo de execução dos trabalhos e de execução dos testes de controle de uma forma mais efetiva, né? Então, você precisa criar toda uma estratégia aí de transformação dos controles e também da forma de você executar os próprios testes. E isso vai requerer, às vezes, ou uma ferramenta ou uma abordagem mais evoluída, digamos assim, né? E o pessoal treinado para isso. Como a Camila comentou no slide anterior, você vê hoje uma série de tecnologias hoje dentro dos processos, dentro da estrutura da companhia, né? Então, o auditor tem que se adaptar a essa visão. Tá? De uma forma geral aqui, não sei se o Laje quer complementar. Eu acho que você foi bem didático, tá, Sandro? Eu acho que quando a gente olha, né, os chamados controles internos no nível do processo, isso, acho que pelas metodologias da KPMG universais, a gente tem lá, né, os controles de configuração, daí muitas vezes já dentro do sistema, e por natureza é um controle automático, né? Autorização desde travar uma atividade, requerer um workflow de aprovação, né? Isso é um controle sistêmico, muitas vezes preventivo. A gente tem os controles sistêmicos relacionados à segregação de função, né? Também automatizados nos sistemas, transações críticas, conflitantes. A gente tem as interfaces, né, que seria a transferência de informação de um sistema para o outro, de uma empresa para outra. Tem logo a fase de processamento, mas muitas vezes os controles para assegurar ou dar um conforto razoável de que uma interface foi feita corretamente é uma conciliação manual, né, do que entrou e do que saiu. O que a gente vê é uma tendência também de, mesmo nessas atividades de conciliações, se possível, utilizar inteligência artificial, dados e, eventualmente, travas, né, inteligentes que já não permitam, eventualmente, deixar de um dado entrar ou ser processado caso ele tenha algumas inconsistências. E, por fim, talvez aí olhando as tendências de data analytics e de monitoramento contínuo, acho que talvez um item que necessariamente tem que ser aí debatido pelas organizações é o tal do Data Lake, né? O que seria isso? Hoje, o Sandro até mencionou, muitas empresas têm lá o ERP estruturado, mas, além do ERP estruturado, possivelmente tem outros sistemas de informação que atuam, né, no negócio da empresa. Então, na hora de fazer uma correlação de informações, de dados que estão em sistemas diferentes, em tabelas de dados de softwares diferentes, aí tem uma complexidade. Se você já tiver aí um repositório de base única de dados, onde esses sistemas diversos, em algum momento, com uma frequência definida, um padrão definido, alimenta esse dado, né, esse dado numa base única, para que se tenha depois o exercício de analytics ou de monitoramento contínuo, seria aí um meio que já pacificado de utilizar os dados que já foram, vamos dizer assim, despejados naquele lake. Então, isso facilita bastante. Não é um trabalho simples, né? Acho que tem que conhecer bem quais são os sistemas, quais são os dados. Muitas vezes tem um mesmo dado disperso ou apresentado em sistemas diferentes, e aí qual dos dados eventualmente vai ser, vamos dizer assim, o oficial para que seja
utilizado por uma análise. Mas o que a gente, né, resumindo e talvez complementando, a gente vê sim um espaço de melhoria, e aí talvez seja esse o espaço que a gente prevê e a KPMG vai, né, ter investido nos últimos anos, que é justamente usar o Analytics, usar dados, correlação de dados, e aí não simplesmente como teste do auditor interno, mas também capacitar a primeira e a segunda linha nas empresas para que isso sejam controles internos e não simplesmente o auditoria contínua, né? A gente está falando, sim, também do passo de monitoramento contínuo. Claro que temos desafios, a gente falou das bases de dados, RPs maduros ou não, mas talvez um pouco da baixa quantidade ainda passa por essa baixa maturidade de alguns sistemas dentro das organizações. Acho que, Letícia, você ia comentar algo, né? Acho que passo para você aí. Obrigada, Laje. Ia pegar um gancho da Camila aqui, que ela falou, né, sobre a recepção que a gente costuma ter nas empresas. E aí, quando a gente vem para essa imagem aqui, a gente já começa a falar um pouco sobre o próximo pilar que a gente tem para trazer na apresentação de hoje, que é focado na entrega das recomendações, nas recomendações realmente trazendo, né, o principal valor que a auditoria interna pode agregar. E quantas vezes, né, temos muitos auditores aqui, auditores com muita experiência nesse grupo, e quantas vezes a gente não se deparou com uma situação como essa da imagem, né, onde a gente tentou entrar numa área para poder oferecer um apoio, uma avaliação, e a área acha que está tudo bem da maneira que eles trabalham já há 10, 15, 20 anos, da mesma forma, estão ocupados e não podem pensar numa melhoria naquele momento. Então, essa é uma provocação que a gente traz aqui, e como que a auditoria pode colaborar para a melhoria dos processos e para ela também se desenvolver na sua metodologia, para que ela possa replicar isso para as áreas. Ou seja, a auditoria também está exercendo essa atividade de melhoria contínua nos seus processos para prover isso para as áreas, né? Essa é outra provocação que a gente tem para falar aqui, e a gente vai entrar agora nos steps de maturidade. Perfeito, Lê. E nessa parte aqui da maturidade, mais para frente, quando a gente trouxer o método Agile, a gente vai trazer um pouquinho da história, do porquê que ele ficou tão famoso e agora está sendo aplicado na auditoria interna. Primeiro, o auditor precisa ter essa estrutura, suas atribuições. Então, quais são as suas corresponsabilidades? O que de fato faz o GRC, essa sinergia, essa forma de pensar, onde você envolve gestão de riscos, controles internos, auditoria interna, compliance, o que cada departamento faz? Então, para essa estrutura, essas atribuições estarem bem definidas, que a gente começa a evoluir. Então, essa lagartinha, ela começa a criar o seu casulo para então a gente entender essa metamorfose. Então, no nosso próximo slide, a gente já tem essa estrutura onde as práticas, as metodologias da auditoria interna já estão enraizadas, já estão ali no core do auditor e elas já estão divulgadas, que eu acho que é isso que é importante. Dentro da empresa como um todo, se os outros departamentos eles não conhecem a auditoria interna, eles não sabem por que ela está ali, a gente não consegue passar dessa evolução da prática, da nossa metodologia. E no próximo slide é exatamente essa transformação do digital. Então, eu tenho ali tudo bem estruturado, como que os dados ali dentro dos meus ERPs, das minhas plataformas, dos sistemas que eu utilizo da companhia, podem suprir de informações dentro do auditor, dentro do plano de auditoria desse auditor. Para sim, na sequência, a gente conseguir fazer a auditoria Agile. Essa auditoria ágil, como o Laje bem comentou no início, ela não é uma auditoria rapidinha, ela não é entregar a qualquer custo, ela é entregar com valores em cada um dos seus steps, que mais para frente a Letícia vai trazer um caso prático. E o ágil, ele surgiu porque ele era uma metodologia muito popular de desenvolvimento ágil de software, onde o pessoal tinha o nome de, acredito que até hoje tenha, Agile Software Development, é o Agile SD, onde eles descobriram que essa maneira mais eficiente e eficaz de desenvolver os softwares, ela poderia ser construída com um planejamento muito mais interativo entre os membros, com incrementos de trabalhos de duração específica, que são os famosos sprints,
e toda essa racionalização de documentos, mas deixando o que tem que ser escrito, que é necessário ser escrito, e não colocar muitas informações só para encher volume num papel de trabalho. Então, toda essa metodologia do Agile, a gente tenta trazer para a auditoria interna para que ela, em cada step, consiga entregar essa evolução. Então, que esse voo da borboleta consiga, de fato, fazer ali uma diferença. E não só ficar algo, agora eu estou usando o Kanban, o Scrum, mas ela não traz o valor de fato que precisa. E aqui eu só gostaria de deixar algo registrado de que o modelo tradicional, que é o cascata, que a gente fala, que é toda a metodologia do começo ao fim e você não volta para reexecutar cada uma das fases, ela tem pontos fortes. Ele é um processo que ele é muito intuitivo. Então, cada fase desse processo, ele tem um propósito definido, ele é fácil de entendimento, não é à toa que ele foi testado e comprovado desde que os auditores surgiram aqui na Terra. Então, essa abordagem, ela resistiu a esse teste de tempo. A gente não pode deixar de lado essas considerações. Ele é apoiado por ferramentas. A gente tem toda uma metodologia, uma forma de montar o fluxo, a matriz. Então, aqui a gente não está dizendo esqueça todo esse modelo tradicional e agora só fique no ágil. Não, vamos tirar o que é de bom dessa metodologia que já foi utilizada há muito tempo e agora só dar um refresh, dar uma mudança, até mesmo porque o Agile, ele vai muito em linha, não com o objetivo da estratégia, mas ele antecipa buscando ao longo do trabalho qual que é o objetivo de valor daquela auditoria. Ele muda um pouquinho ali o viés do propósito daquela auditoria. Os clientes, que são as áreas de negócio, eles são mais envolvidos no processo. Então, eles são parte integrante de toda a equipe. Esse resultado é uma comunicação muito melhor, muito mais fluida, com reportes mais recorrentes. As percepções de resposta, elas são mais tempestivas. Então, o auditor fazendo o teste e já reportando aquele resultado e não esperando longos 4 semanas para reportar, você já tem uma resposta e uma percepção mais fácil, mais rápida. Indo para o nosso próximo slide, a gente tem isso na prática, certo, Lê? É isso mesmo. A gente tem aqui um caso, né, e é um exemplo que a gente vem aplicando aqui na KPMG com bastante sucesso, de trazer algumas metodologias ágeis para aplicação em auditoria interna. E aí muita gente se pergunta, mas isso não foi criado para software, para desenvolver software? Sim, foi, mas a gente consegue adaptar, né? A gente consegue entender. E aí eu trouxe aqui um exemplo hoje bem simplificado para passar com vocês. Então imagine na empresa de vocês a elaboração de um plano de auditoria interna, onde você já fez todo o seu risk assessment, separou quais são, né, os processos que vão ser auditados de acordo com os riscos estratégicos que foram mapeados pela empresa de vocês. E vocês têm ali já os seus processos, com qual é o escopo definido em cada um deles a ser auditado. Muito bem. Quando a gente segue aqui, a gente vai começar pelo primeiro processo. Então, aqui a gente tem esse desenho que, para quem já estudou um pouquinho de metodologias ágeis, vai reconhecer que isso é um sprint de Scrum. Então, a gente tem ali o que seria o backlog do Scrum, é o nosso processo 1, e a gente tem cada um dos escopos ali dessa auditoria para entrar nesse sprint. O que a gente costuma fazer? Quando a gente segue aqui, a gente entra com o primeiro escopo que a gente vai trabalhar no nosso sprint, começa a etapa de entendimento, em seguida a gente evolui para a fase de testes. No slide seguinte aqui a gente tem a evolução para a fase de testes, e então a gente vem para validação. E o que é interessante desse ciclo? E por que ele não é linear ou num esquema de cascata, como a Camila estava comentando antes? Se eu entendo no momento da validação, logo após a execução do teste, que tem alguma informação que ainda não tinha sido passada para o auditor, ou se tem alguma dúvida quanto ao resultado ali, a gente consegue voltar dentro do ciclo, na fase de entendimento, fazer os ajustes necessários no teste para validar resultado, para validar também
qual é a recomendação mais adequada, né, e qual é a posição da área em termos de aceitação de risco, plano de ação, e em seguida a gente vê isso refletindo lá no nosso relatório. A gente já tem isso pronto, e aí a gente está pronto para ir para o próximo item do escopo, que vai fazer o mesmo movimento, e os 2 seguintes, e a gente já vai ter isso no nosso relatório pronto. O que é interessante, o que a gente tem de mais ganho aqui, pessoal? É possível e é super interessante que a gente entregue já um relatório de auditoria com recomendações, não só sob medida, né, que estão prontas para serem implementadas, mas a gente tem visto isso, entrega de relatórios de auditoria com recomendações implementadas num curto espaço de tempo, porque a gente está conseguindo aqui auditar na velocidade mais adequada aos riscos. É o ágil que não é rapidinho, mas que é tempestivo. É o ágil que vai trazer para a gente a entrega no momento certo. E qual é a grande vantagem da gente não esperar até o final? Os relatórios já vão ser entregues, os riscos já estão sendo tratados, e a gente vai tratando todo o processo da empresa de uma maneira mais rápida. E aí você me pergunta, Letícia, tudo bem, mas hoje a minha empresa eu já não separo ela para o processo dessa forma. Hoje eu já estou num modelo onde eu já não faço mais uma auditoria de recursos humanos. Hoje eu já vou direto no meu problema, que é, por exemplo, recolhimento de FGTS na folha. Eu tenho esse único processo para ser auditado, subprocesso, etapa. Não tem problema, você pode entrar com ele direto nesse ciclo e aí você entrega um resultado para a tua administração em 2 semanas, o que é bastante válido também. Aqui, Lê, até um exemplo bacana, se puder voltar só um pouquinho, do que a gente colocou na prática de alguns clientes que fizeram essa divisão aí do escopo e entregando por fase. A gente viu um engajamento e um comprometimento da área maior, até mesmo porque a gente fazia reuniões semanais de 15 minutos, e eram 15 minutos mesmo, eu brincava que eu era bem cirúrgica, entrou 5 minutos atrasado, eram 10 minutos de reunião, onde eu tinha que, naqueles 15 minutos, passar o que era importante. Então, a gente já levantava os documentos que estavam pendentes, ou até mesmo algum ponto de auditoria que a gente já encontrava relevante, para nos próximos dias daquela reunião, o pessoal já pensasse nesse plano de ação e já tratasse o assunto. E se não fosse relevante, ou se o auditor tivesse ali um pouco equivocado, aquilo já era sanado. Então, não entrava nem no nível de gerência, diretoria, que muitas vezes leva-se o relatório e tem toda uma revalidação, um olhar diferente do que foi apontado. Isso funcionou muito bem. A gente viu uma receptividade muito bacana. Algo interessante que a gente começou a fazer também foram os feedbacks ao término de cada sprint, então aqui de cada escopo que era avaliado, a gente voltava com aquela área que recebeu a auditoria e perguntou: como é que foi a tratativa? Como é que foi a dinâmica? O que vocês gostaram? O que poderia ser melhorado? Isso tudo com muita humildade e simpatia no sentido de querer de fato ouvir. E a gente sentiu uma mudança também de novo desses colaboradores que recepcionavam um auditor interno para no outro ciclo eles viam que a gente não estava ali para ser temido, e sim para ser respeitado e ter um parceiro ali ao lado. Então essa questão de calls curtos de 15 minutos, feedback sincero juntamente com a área, fez muita diferença e a gente obteve todos esses inputs por conta dessa metodologia ágil. Aí não sei, Sandro, se você quer comentar de mais algum outro cliente que a gente está colocando essa experiência. A gente viu que alguns dão certo, outros não, então você tem que também entender a dinâmica da empresa e o quão dispostos estão para a gente fazer essa mudança, porque todo mundo quer mudar, mas nem sempre quer essa mudança acontecendo de fato. Claro, né, isso exige um processo de maturidade, né, no processo de auditoria, e também da questão da área que está sendo revisada, né, a gente falar auditado, mas revisada e tal. Então, eu acho que todo esse processo ele acaba sendo importante para criar essa dinâmica no processo de auditoria, como já foi falado anteriormente, né, de você não deixar os resultados para o final do processo de auditoria, que às vezes pode demandar 4, 5 semanas, dependendo da extensão de uma auditoria, pode durar até 2 meses, por exemplo, né? Você fazer isso de uma forma mais
proativa e, à medida que você já tenha itens, né, para serem reportados, você já fazer esse reporting, né, porque pode ser que tenha um item muito crítico ali que já deveria já ser levado para a administração. Então, só complementando aqui, eu entendo que existe um processo também da auditoria ágil junto à área de negócio, ou seja, isso tem que ser bem combinado, né, nesses processos, né, que o processo de auditoria depende muito da própria área, como já foi falado aqui. E eu acho que tem um step importante a ser seguido, né, uma vez que o processo de auditoria ele é, ao final, reportado para a auto-administração, para empresas de companhia aberta, por exemplo, para o comitê de auditoria ou para o conselho, né, que essa forma de atuação de reporte também vá ao comitê de auditoria, por exemplo, né? Então, você reportar uma etapa da auditoria ao comitê sem o processo estar completo, né, em todos os escopos, como no exemplo aqui, né, escopo A, B, C ou D, né? Então, o próprio comitê de auditoria, a apresentação para o comitê ou para o conselho, para a administração, ocorrer no momento que você faz esse processo de validação junto à área de negócio, porque com certeza pode ter componentes importantes que afetem os riscos, né? Afeta estratégia, afeta visão de futuro da companhia, ou que pode trazer algum tipo de risco regulatório, né? Ou risco financeiro. Então, acho que até a forma de quando a gente vai fazer as apresentações para o comitê, ele pode mudar também, ele pode ser um pouco trazendo esse processo da auditoria ágil aqui para o próprio processo de reporte para o comitê de auditoria. Acho que falta esse step agora junto a esse grupo de executivos, né? Talvez se eu puder complementar aqui, time, se puder voltar ao slide anterior, lá onde mostra a visão tradicional, né, do plano de auditoria com os 4 processos, acho que talvez a primeira, né, recomendação que eu daria, né, não queira simplesmente abandonar o modelo atualmente adotado, a abordagem atualmente adotada, e fazer a partir daí uma nova abordagem para executar 100% das auditorias internas com essa nova abordagem. Eu acho que, como foi dito, né, o modelo de auditoria interna baseada em riscos, ainda que nesse modelo de cascatas, né, com vantagens e desvantagens, é um modelo com o qual o ser humano, né, os auditores internos aqui presentes estão habituados e acostumados. Então, talvez a primeira dica é comece testando essa nova abordagem, executando algumas auditorias internas, já com essa abordagem ágil, e também mantendo ali as abordagens de auditoria contínua, baseada em analytics, como também auditoria interna baseada em risco, que tem uma visão muito em cima do desenho e efetividade dos controles internos nos diversos processos. Se a gente tiver que escolher talvez um processo, uma área para iniciar essa abordagem ágil, aí o Sandro ponderou bem, né? Talvez você precisa ter aí uma área auditada, né? Um dono de processo, um dono de risco que tenha aí, vamos dizer assim, uma flexibilidade, um engajamento e um propósito também de querer melhorar as coisas, né? E olhar muito se são executivos que dão respostas de qualidade aos planos de ação que normalmente a gente endereça, então talvez seja um fator de sucesso aí, que seria escolher a área, né, a pessoa ou conjunto e time de área auditada para nos ajudar. Mas olhando esse processo, né, eu fico pensando assim, vamos supor que o processo 1 aqui seja compras, né? E aí, normalmente, a gente fazia auditoria interna baseada em riscos, né, de 6 a 8 semanas, listando ali 4, 5, 6, 7 subprocessos. E aí a gente fazia lá a primeira semana o planejamento e nas próximas 4 ou 3 semanas vamos fazer o chamado entendimento dos processos e dos seus subprocessos. Então a gente partia para uma jornada entrevistando uma quantidade relevante de pessoas, de analistas e executivos, para poder ter o entendimento, identificar os riscos inerentes, os controles existentes para esses diversos subprocessos. Então, olhando de uma forma, né, como que a gente poderia usar esses conceitos da metodologia ágil de desenvolvimento de software, vamos direto ao ponto. Então, se a gente, para esse grande conjunto, ou para esse grande processo de compras, se o problema meu está ali relacionado eventualmente a adiantamentos, ou mesmo na parte de concessão de homologação de fornecedores, cadastro de fornecedores, você faz essa auditoria já focada. Então, o que a gente quer é que talvez no final de uma semana já tenha tido o entendimento do processo, a identificação dos riscos, a análise dos relacionados a esse pequeno subprocesso e já debatendo em conjunto com a área auditada
desde o primeiro momento. Então, pode ser que em 1, 2 semanas você já consiga, ao final, não simplesmente só apresentar o ponto para uma validação, mas muito mesmo até ter o plano de ação já desenhado e às vezes até implementado, né? Então, eu vou dar um exemplo, né? Agora a gente estava discutindo com um cliente a apresentação de um resultado de um relatório, e é um trabalho onde ele compara diferentes bases, né? Rapidamente, é um cliente que trabalha ali com programa de fidelidade, e a gente viu que determinados produtos do portfólio desse cliente já não deveriam mais conceder pontos para o programa de fidelidade, eram produtos descontinuados, mas que ainda no sistema estava configurado que, né, os clientes, ao comprarem aquele determinado produto, continuavam ainda tendo os créditos dos pontos que, pelo regulamento novo, não deveriam ter. E aí a gente apresentou o relatório, o diretor, né, perguntou para o analista ou para o executivo: há quanto tempo você sabe disso? Pelo menos há 3 semanas, desde que a KPMG já me mostrou. E o problema você já sanou, já fez o plano de ação, já implementou, ou seja, já desabilitou aqueles X produtos que estavam com o no ponto? Não, ainda não fiz nada. Então, é um pouco disso que a gente está falando, né? Ficar esperando depois de 3 semanas, sabendo que naquelas 3 semanas ainda estavam, né, o problema continuava e pontos estavam sendo concedidos de uma forma incorreta, é o ponto que a gente quer já evitar, e muitas vezes a plano de ação, como a gente fala, o valor agregado do trabalho da auditoria interna não é um relatório, na verdade, é a empresa mitigando seus riscos e implementando controles adequados. Então, talvez assim, né, pegando para resumir aqui a minha fala, começar pequeno, começar testando, selecionar 1, 2, 3 processos para fazer essa metodologia, trazer para dentro do debate, desde o planejamento, a área de negócio, e aí, à medida que vocês forem tendo os cases com o próprio time interno, né, esses cases podem também ser utilizados ali para ser aí, levados a conhecimento de outras áreas e para que isso depois seja, de fato, encarado aí como um processo que contribui melhor ou nessa visão de implementação mais rápida, né? Aí no caso do ágil, com minúsculo, né? A gente ter esse resultado mais efetivo. Então, não deixem de começar, não esperem abandonar o auditoria interna baseada em risco para começar a fazer o Agile, o Analytics ou o monitoramento de dados, né? Então, acho que do meu lado, Letícia, não sei se você tem alguns outros exemplos práticos, né? Eu peguei aqui o exemplo do cascateamento por subprocessos, mas a gente pode fazer auditorias focadas não necessariamente por subprocesso, pode ser um conjunto de atividades ou um problema específico que foi endereçado aí pela alta administração, comitê, outro agente da governança. É exatamente isso, Laje, muito bem. Trouxe muito bem aqui. Só antes da gente partir para as perguntas e respostas, a gente traz aqui, né, alguns dos requisitos para a gente conseguir fazer essa implementação e o que a gente encontra de resultados. Camila, quer comentar um pouquinho sobre os resultados que você vem encontrando? Bom, aqui comunicação e cooperação dos dados, isso daí é incontestável, até mesmo quando a gente faz essa avaliação junto aos times de como que foi a auditoria, você fala, nossa, já foram mais pesadas, agora eu sinto que é uma auditoria mais leve, mais colaborativa. E aí essa proteção do valor mais tempestivo para estar em linha com a estratégia da empresa e essa entrega para os stakeholders, eu acho que é isso que faz a virada do jogo. Até pegando um gancho que um dos nossos telespectadores, vou dizer assim, que está aqui no webinar, perguntou sobre uma startup, como que a gente tem que atuar nessas empresas. É interessante porque como talvez eles não passaram pelo modelo tradicional, levar o ágil seja até mais fácil deles compreenderem. E eu estou atuando até mesmo numa empresa que é uma startup e a gente dividiu os blocos bem por semana mesmo. Então, é uma semana mais intensa com um colaborador, um departamento, por um processo, e o resultado começa na segunda, sexta eu já tenho ali todas as minhas respostas. A gente manda a lista de documentação antes, para até mesmo quando fazer a entrevista com os colaboradores no início, eu já tenho os dados do departamento. Então, a gente inverte um pouco o jogo. Tendo os dados, avaliando todo o cenário, eu já vou atacando nos riscos daquele processo com os dados em mãos. E aí o teste ele fica mais rápido, ele fica mais fácil de ser até mesmo digerido e respondido por esse departamento.
E eles colocaram aqui uma outra pergunta: a melhor estratégia da auditoria interna deve adotar para não minar esse crescimento, até mesmo para que ele não trave, né? Não tenha uma burocracia por conta da startup. E aqui o que a gente viu é colocar para eles qual que é o risco que eles estão querendo assumir ou não de determinados processos. A gente viu que não é tudo o que de uma auditoria tradicional se faz, dá para implementar numa startup. Até mesmo a parte de aprovação, assinatura. Então, isso tem que ser moldado, tem que ser conversado. Acho que o auditor ele tem que trazer as melhores práticas, como que é visto no mercado, como que aquilo garante ou até mesmo minimize que aquele risco de fato aconteça e levar já para a diretoria, levar para o C-Level para eles tomarem a decisão. Olha, isso daqui eu não vou fazer, eu vou assumir o risco porque ele flui melhor, ou não, vamos então tentar adaptar aqui junto com o auditor os tipos de trava que eu consigo colocar no processo. Camila, deixa eu só aproveitar esse gancho que você falou, né? Acho que esse tema de startup acaba sendo importante, né? A gente vê, como foi colocado aí por vocês, em função da pergunta, né, esse ambiente das startups, né? Acho que, assim, a grande dúvida, a auditoria interna é aplicada a uma empresa de startup, né? Vamos pensar assim, né? Eu considero que sim, né? Eu entendo, do meu ponto de vista, que, normalmente, quando você tem uma startup, lógico que ela tem uma dinâmica de negócios, né? De colocar a companhia em pé, o projeto em pé, a ideia, né? O mais rápido possível, né? Então, você cria ali uma série de atividades para ter um processo de agilidade, né? No processo da companhia. E, lógico, que a auditoria ou qualquer outra área não pode ser uma área de impedimento, né? Que isso retarde, né? Normalmente, quando você atua dessa forma, você traz uma série de riscos para uma empresa que age, né, que atua de uma forma mais rápida, né, ou mais ágil no seu modelo de negócios, que pode afetar até mesmo a continuidade dela. Então, no meu ponto de vista, se você tem uma startup e ela já começa a colocar uma cultura de gestão de riscos, né, nem só estou falando de auditoria interna, mas uma cultura de gestão de riscos, né, estruturar controles mínimos e bem precisos, né, e ter uma auditoria que acompanhe essa evolução, cada vez mais a empresa vai poder, é um diferencial, né, de uma startup, em função até da continuidade dela, até para ela crescer com mais robustez, né? Porque você vai moldar o próprio processo de auditoria e gestão de riscos para essa estrutura de companhia. Então, você tem que trazer essas áreas mais próximos dos executivos para entender aonde a empresa está querendo chegar, onde ela está, onde ela quer chegar em termos estratégicos, porque a própria auditoria, né, no caso nosso aqui, pense de uma forma mais efetiva e mais ágil, né, sem comprometer, às vezes, o andamento da companhia. Então, você traz o processo de auditoria em conjunto com o crescimento da empresa. Então, pontuar isso aí. Eu acho, né, Sandro, que durante esse tempo que a gente já atua, a gente, né, a cada ano a gente acaba tendo o privilégio de assessorar uma quantidade grande de empresas e tem empresas com diferentes níveis de maturidade, né? Então, tem empresas que já possuem a função de auditoria interna madura, implementada, e aí sim vem fazendo a evolução, bebendo dessa fonte de tendências e transformação digital. Mas tem empresas que, ainda que sejam também relevantes, algumas até de domínio público, companhias abertas, entre outras, que ainda não possuem uma estrutura ou nunca tiveram uma estrutura de auditoria interna. Então, é muito comum nesse nível de maturidade baixa ou de que a empresa ainda não passava ali por um exercício frequente de revisão de riscos, controles, né, e testes de controles, ficar na dúvida, né? Poxa, então primeiro eu vou fazer o mapeamento de todos os processos, vou identificar 100% ou boa parte dos meus riscos inerentes no nível operacional, conectar com meus riscos estratégicos, para aí sim começar a fazer as auditorias internas, né? Então, o que a gente vê, claro, como eu falei na fala anterior, para alguns processos, essa metodologia ou abordagem de auditoria interna baseada em risco, com o propósito de pegar valor naquele caso, é gerar ali uma matriz de riscos e controles internos para que ela possa ser aperfeiçoada e utilizada como ferramenta de gestão pela primeira e segunda linha. Então, esse é um propósito genuíno. Mas também é possível você já iniciar com atividades
com abordagens, seja de analytics ou de agile, né? Então, o recado para essas empresas que não tinham maturidade com a função de auditor interno, ou mesmo de controles internos, que também lancem mão dessa possibilidade de fazer auditorias com essa abordagem rápida, né? Com essa abordagem direcionada, para que comece a entender ali e justamente um fator de sucesso para uma empresa que está nesse estágio, que é ter o apoio da empresa, comprar de fato o propósito de uma auditoria interna, né? Muitas vezes as pessoas, né, que não estão acostumadas acham ali que o auditor interno vem com o propósito de verificar fraude, desvios, e a gente sabe que é um papel nosso desmistificar e corrigir um pouco a percepção e entendimento do que é a função do auditor. Então, a gente está falando muito auditor, né, gente? Acho que talvez só a gente já pode... uma atividade, uma abordagem agile pode ser feita pela área de riscos corporativos, pela área de compliance, pela área de controles internos. É uma abordagem válida, né? Vamos dizer assim, para todas as funções de RC. E, é claro, aí vai depender muito do nível de maturidade para cada processo ou conjunto de riscos que vai ser, né, de certa forma, exercitado e buscado respostas. Camila, não sei como é que estamos agora, não sei se para agora para algumas perguntas, se você quer fazer as suas considerações finais, você, Letícia, Sandro. E aí, Lúcio, já volto para você na sequência. Obrigado. Sim, legal, Laje. Eu queria até fazer uma pergunta aí, pegando um gancho nessa sua consideração aqui final. Bom, antes só pedir para o nosso público aqui enviar as mensagens pelo chat, já temos algumas aqui. Eu vou fazer uma para aquecer aqui, Laje, e pegando um gancho aí no seu último comentário. Lúcio, só Diga. lembrar aqui, porque senão vai parecer que o Coutinho não apareceu nunca aqui, mas ele já está aqui há um tempinho também, tá? Ele não queria... Verdade. Eu não quero colocar palavras na boca dele, mas ele não queria atrapalhar, eu acho que era isso. Estava aproveitando para aprender ainda mais com o Sandro, com o Laje, mas principalmente com essas feras aí, Camila e Letícia. Legal, legal. Bem-vindo, mais um. Vamos lá, Sandro, na opinião, e aí a pergunta vale para vocês quatro, né? Aqui os nossos palestrantes. Na opinião de vocês, as áreas de auditoria interna já têm adotado essas formas de agilidade nos processos de auditoria? E aqui eu estou me referindo à agilidade porque você falou en passant, né? Eu li que o ágil com A minúsculo é um adjetivo de agilizar, né? De melhores esforços nos processos. E o ágil maiúsculo é substantivo, para descrever o uso de metodologia aí como desenvolvimento de software. As empresas já estão adotando? Como é que está na experiência de vocês aí? Vou deixar para a Camila e para a Letícia e o Sandro, eles estão mais no dia a dia, né? Mas só para, né, o Lúcio, esse manifesto aí do Agile, ou do Ágil, letra minúscula e maiúscula, é um estudo, né, que está publicado no site do IA, tá? Então, recomendo a todos aí que são inscritos, que baixem o arquivo, ou que não são inscritos, que se inscrevam lá no IA, né, no Instituto dos Auditores. Eu tenho a resposta com base na minha experiência e nos meus clientes, né? Mas vou deixar a Camila e a Letícia, que são aqui as feras aqui hoje, para poder nos ajudar. Os clientes que eu venho atendendo lá, a gente está falando que 40% conseguem aí implementar. Os demais a gente está fazendo alguns trabalhos. Então é interessante porque o pessoal está tendo a consciência de que tipo de escopo, de departamento, de dinâmica até mesmo da área é possível fazer dessa forma. Então, cada caso é um caso. Eu acho que se você vai começar a mudança, pega primeiro aquele departamento que talvez tenha um processo mais tranquilo, ou então que já até está mais acostumado com a auditoria interna, e puxa ele para contar sobre essa nova abordagem. Se ele topa ser ali aquele champion, o ponto focal, a pessoa que vai ajudar a disseminar toda essa cultura dentro do departamento. Isso mesmo. Eu ia fazer exatamente essa sugestão que a Camila comentou, de trazer para perto aquela área que já é mais parceira da auditoria, que já está mais acostumada com o atendimento, que vai inclusive conseguir ajudar a dar as respostas no tempo que a auditoria precisa, de levantar documentação, de dar os acessos que são necessários.
porque muitas vezes, quando a gente vai fazer lá o mapeamento, e é realmente só um pedacinho do escopo, quando o time que já está mais acostumado fala, nossa, Camila, mas você só vai me perguntar exatamente desse pedacinho? A gente volta com você do restante só a semana que vem. Então, a pessoa ela também consegue cortar ali o assunto, a entrevista, porque senão também conta toda a vida, todo o processo, e aí a gente acaba perdendo essa agilidade, que é justamente reuniões mais curtas, mais objetivas, para focar exatamente naquele pedacinho do escopo que você vai testar e já dar a resposta na mesma semana. O que, curiosamente, tem sido interessante é que a alta administração fica com aquele gostinho de, mas e não sei o quê? E aquele outro tópico? Então, é também esse processo de aculturamento da alta administração, que, por um lado, fica satisfeita em ter um retorno rápido, mas querendo aquele gostinho de e essa informação e aquele outro escopo que a gente está acostumado a ver, mas é interessante porque a gente traz eles também para o nosso lado e eles começam a demandar mais o trabalho da auditoria interna, o que é também bem bacana. Legal, Letícia, legal. Camila, só para colocar, eu acho que nesse recheio, né? Teve um caso, né, Camila, que um cliente nosso veio reclamar. Poxa, vocês aí faz o processo de auditoria, eu nunca vi fazer auditoria em 4 dias. Eu falei, como assim 4 dias? Não, porque o escopo está aqui, veio reclamar, fizemos uma reunião lá com o gestor, com o diretor. Eu falei, não, é o processo de auditoria está mudando. A gente lembra que a gente comunicou lá atrás, né? Então a gente vai fazer por etapas, para ir trazendo os itens mais rapidamente para vocês, né? Então foi até engraçado isso, porque o cliente veio reclamar, falei, puxa, vou perder o contrato, vou perder o trabalho, né? Mas acho que é um pouco essa questão, né, da mudança do mindset, né, de executar o processo de auditoria de uma forma mais ágil aqui, que você possa trazer as observações de uma forma mais fluida aí no processo, né? Deixar toda novidade nos capítulos finais, né? Porque quando a gente tem os capítulos finais, você vai ter muita coisa errada acontecendo ou convivendo com o risco dentro do processo de auditoria, que acho que essa metodologia ágil, ele traz isso, né? Você poder informar de uma forma mais rápida os riscos, porque a empresa está convivendo com o risco que pode se materializar de repente. Né? Então, só pontuar Eu essa te questão do diria, cliente. eu acho 40%, se a gente estratificar isso para o Brasil, 40% é um número muito alto, né? A gente vai lançar aqui, a Camila vai falar um pouco mais à frente, nos próximos dias, aí uma pesquisa de maturidade da auditoria interna, né? Uma das perguntas estão associadas às questões de abordagem, então a gente vai ter uma resposta, né, baseada em respostas de vocês e de outros colegas da profissão. O que eu acho é que assim, as empresas que já têm uma estrutura de auditoria interna ou de GRC robusta e já, né, de certa forma, estruturada, quase que 100% delas já estão experimentando executar algum pedaço da auditoria com a abordagem do Agile. Também é verdade que algumas empresas, como eu mencionei, eu atuo muito para empresas menores e que não têm a função, estruturando a função de auditoria interna ou controles internos, e aí em diversos estados do Brasil, e aí segmentos como, por exemplo, o agronegócio, que ele vai necessitar ali, né, de ter um caminho de entendimento de processos, mapeamento dos riscos operacionais, mas também já na largada já tem um mindset de usar a metodologia ágil em paralelo a essa atividade que está sendo feita. Então, talvez a gente ainda não consiga ter uma ampla utilização, mas é algo que a gente vai ver cada vez mais com fluidez. Aí eu rolo, talvez, Lúcio, eu sei que você aqui é nosso mestre de cerimônias, mas você também atua com alguns clientes, né, que trabalham, sobretudo, no segmento de finanças, né, os bancos, as instituições financeiras. E como é que está esse nível de uso da metodologia? Né? A gente já, né, conhece alguns casos já de uso e de sucesso em bancos também, né? É verdade. Bem lembrado, Olagem. De forma geral, assim, os bancos seguem assim, existe uma regulamentação que a gente chama de princípio de proporcionalidade, né? Então, a regulação é sempre mais contundente ou mais, como posso dizer, mais densa para quem é classificado no nível que a gente tem a proporcionalidade de S1 a S5. Né? Então, quando a gente fala de S1, são os grandes, né? São os incumbentes, aí seja qualquer que seja a instituição financeira. Então, normalmente, S1 e S2 têm um nível de maturidade muito alto, né? E já aplicam tudo que a gente falou aqui em grande parte dos processos de auditoria. Quando a gente começa a ir para o S3 e o S4, embora seja regulado,
a regulamentação, ela é baseada em princípios, né? Então, esses bancos ou essas instituições menores, elas não têm um nível de maturidade tão alto. Então, a aplicação, ela é um pouco mais, como posso dizer, um pouco menor em termos de maturidade, mas ela tende a seguir os grandes bancos, né? Então, é uma questão de tempo para adoção. Aqui eu vejo também que, embora o nível de maturidade é maior nos grandes, nos pequenos ainda tem muito que ser feito também. Deixa eu aproveitar aqui, Laje, para o grupo. Coutinho, o Diogo vai me interrompendo aí também. A pergunta do Emerson: como fica o papel do Scrum Master no time de auditoria? Como é feita a capacitação do time de auditoria em métodos ágeis para que o Agile aconteça? Boa, Emerson. O papel do Scrum Master ele pode ser conduzido ali na figura do líder da auditoria, que vai dar as diretrizes e as orientações sobre como que o time, o que são as priorizações, o que vai entrar do backlog naquele primeiro sprint ali. Então, essa é uma sugestão de adaptação aí da metodologia, tá? Como é feita a capacitação do time? Como o Laje comentou, o IAA, né, já tem um documento ali, né, onde é muito bem explicado como é que a gente pode aplicar o ágil na auditoria interna. O IAA também ainda tem um curso sobre isso. E sem querer fazer propaganda, mas já fazendo, a KPMG tem a Risk University, né? Se você ainda não conhece, pode conhecer no site da KPMG Business School. E na Risk University a gente tem um módulo de auditoria interna, tanto no nível senior level, quanto no nível executive. E a gente fala sobre essa aplicação e seu time pode ser capacitado com a gente. Mas já existem cursos no mercado para isso, tá ok? Legal, bacana. Só para não ficar aqui também sem resposta, tem uma pergunta aqui do nosso colega, só ver aqui, só um segundo, Alexandre Ferreira, sobre LGPD e porque teve uma regulamentação hoje nova. Alexandre, a gente vai direcionar essa pergunta para o nosso evento de LGPD e cibersegurança, onde a gente tem os nossos especialistas e eles vão poder falar com mais propriedade a resposta para essa pergunta. Bom, vamos dar sequência aqui. O Eduardo Duarte pergunta: com relação aos relatórios de auditoria interna, formalização da comunicação com os diferentes públicos e clientes, o que vocês entendem que pode ser melhorado pensando em ganho de agilidade na comunicação dos achados, dos apontamentos? Algo que a gente já executou foi nesses bate-papos que a gente tem de 15 minutos, ele vem Camila, os... deixa, eu não queria deixar Opa, passar aqui, mas esse é o Eduardo claro. Duarte, que a gente conhece há uns 30 anos, né? Eu só estava em dúvida se era o Eduardo Duarte mesmo, mas é ele. Edu, obrigado aqui pela presença. Desculpa, Camila. Imagina. Bom, Eduardo, o que a gente vem executando aqui nesses bate-papos de 15 minutos, a gente já traz em bullets quais são essas recomendações, quais são os apontamentos, e posteriormente, quando a gente escreve de fato o ponto, a gente encaminha para essas áreas só para elas terem ali o detalhamento do que foi visto, mas a essência ela já foi discutida, porque muitas vezes gerente, diretoria, aí sim eles precisam de um detalhamento maior. E com esse time, a gente só traz realmente os highlights e a comunicação bem aberta ali, que muitas vezes no papel de trabalho a gente está mostrando para o auditado, para a área de negócio que está passando pela auditoria, onde que estão os findings, onde que está ali o problema da situação. E é engraçado você perguntar isso, porque teve até um outro colaborador que comentou conosco que ele estava atendendo um cliente e que lá eles tinham já uma sintonia tão grande com o CEO que mandava no WhatsApp. Então, terminava ali a apuração de todos os resultados, já tinha o find, o CEO falou, nem me chama para reunião, já manda no WhatsApp, grava um áudio, o que está acontecendo, o que está de errado, que a gente já resolve. Então, tem essa adaptação aí dos públicos, mas a gente viu que funciona bacana nos status report ter a lista e posteriormente a gente faz uma validação via e-mail juntamente com o gerente e diretoria.
Legal, legal. Aqui também é um momento de fricção, né? Quando discutia o relatório, os achados, a comunicação é um processo que a gente aprende muito empresa para empresa, né? Tem empresas que têm cultura de risco forte, então é mais fácil, e tem empresas que não têm cultura de controles internos de gestão de riscos, que esse processo ele é mais árduo, vamos dizer assim, né? Ô, Lúcio, deixa eu puxar uma pergunta aqui, acho que vale a pena da Maria Emília aqui, que tem a ver também com essa um pouco do que a Camila estava falando. Ela está perguntando aqui, Camila, e a elaboração do programa de trabalho, quando que a gente faz? A gente faz, não faz, muda? Sim, boa pergunta. Esse programa de trabalho a gente não deixa de lado, só que como os escopos eles são tão reduzidos, muitas vezes é um programa de trabalho para três riscos inerentes ao processo. Então ele é muito mais rápido dessa elaboração. A gente não fica uma semana para fazer a validação. Então no começo do projeto, depois que pediu as bases, avaliou os dados e você monta esse programa, quais são os testes, as pessoas que você vai conversar, o mapeamento, ele tem um intervalo de tempo muito menor. Então, eu vi que o meu time antes demorava talvez um dia para fazer todo esse programa, e como os pedacinhos são fáceis ali de resolver, em uma hora e meia, a gente já consegue montar o programa. E até Legal. complementando essa questão de você, desculpa, Lúcio, Não, vai em de frente. você deve ter um programa um pouco mais curto e um pouco mais fluido no processo. Lembra quando a gente começou naquele ciclo, né, do Scrum e a gente entra ali na fase de entendimento? Ali também é um momento que você pode fazer ajustes no seu programa de teste se assim for necessário. Só vale lembrar lá das normas do IAA, principalmente se você estiver numa empresa que é certificada, que você precisa deixar registrado essas alterações no seu programa de trabalho. Legal. Eu acho que alguém de vocês comentou muito en passant. Eu queria fazer uma pergunta sobre o relacionamento entre as áreas, né? Qual que é o posicionamento da auditoria interna frente às outras áreas de RC, né? Os outros pilares, né? Áreas de conformidade, área de gestão de risco. Como é que vocês veem? E aí mais em corporações, em empresas corporates, né? Porque para financial service existe regulação específica que prevê integração entre essas áreas. Lúcio, a gente vai ter, acho que dia 20, acho que é 21, né? A gente vai falar um pouquinho da maturidade das funções GRC, e aí com certeza Verdade. nesse painel a gente vai ter ali uma explanação pela Renata Santana e Patrícia, né? Trabalham conosco aqui, sobre os papéis e responsabilidades de cada um desses agentes, né? Eu vou responder aqui, o Coutinho, você também, se quiser aí, essa pergunta eu sei que você também domina, e se quiser, né, falar um pouco, fica à vontade. A gente entende, né, Lúcio, porque mais do que ter departamentos ou funções, a gente também avalia o que é necessário para execução de atividades relacionadas a esse arcabouço todo do GRC. Então, a gente entende que ponto de partida é o risk assessment, é importante, desde alimentar o planejamento de qualquer uma dessas funções, a empresa fazer um debate com a alta administração, né, do que são os principais riscos de negócio que podem levar a empresa, eventualmente, a não atender os seus objetivos, metas financeiras, não financeiras, entre outras. Pode ser que a empresa não tenha uma função formalmente estruturada de gestão de riscos corporativos, mas se ela tiver, normalmente a gente vê isso vinculado ao presidente ou ao executivo de finanças ou diretamente a conselho, aí varia muito, né? O ideal sempre é ter ali alguém, talvez, tendo o reporte direto para comitê e conselho, comitê de risco e auditoria, mas é claro que também não tendo essa possibilidade, não invalida aí um trabalho de gestão de risco. Então, primeiro, o mapeamento de risco, ele tem que ser da companhia, não é da área de riscos, não é da área de auditoria interna, compliance, por aí vai. Tendo esse estudo, aí sim, cada função deve avaliar para o seu plano de trabalho ou para a sua atividade ao longo dos próximos meses o que é crítico e o que deve ser endereçado, né? Então, se a gente pensa que aquela empresa ainda está num estágio de baixa maturidade de controles no nível do processo, talvez o principal trabalho
vamos supor que só tem auditoria interna, do auditor interno para essa organização seja um trabalho mais orientado a entendimento do processo, desenho de controle, efetividade de controle, no primeiro ano. E aí sim, depois do segundo ano, terceiro ano, talvez aí já tendo massa crítica, a adotar essas abordagens de auditoria propriamente dito, não com papel consultivo do auditor, mas aí sim com papel de assurance que o auditor tem, de executar testes automatizados, testes baseados em analytics ou mesmo abordagem ágil para execução de determinados programas de trabalho. Controles internos a gente vê dentro das organizações, né, ainda muito junto com riscos. Muitas empresas estruturaram essa função de controles internos por questões regulatórias ou para atendimento de aspectos de demonstração financeira, a lei Sarbanes-Oxley, coisas do tal, mas a gente também vê que caso a empresa não tenha, ter esse racional ou aculturar a empresa, os donos de processo, a ter ali um material que possa rapidamente ser consultado em termos de riscos e controles do seu processo. Então, eu exemplifiquei com algumas atividades, funções e responsabilidades das linhas de defesa, Lúcio, mas assim, o auditor interno, se for só ele na organização, ele pode fazer de tudo um pouco. É claro que testar determinadas atividades do qual ele é responsável por executar vão impactar a independência, mas aí ele tem alternativas, como eventualmente contratar uma empresa especializada para fazer a auditoria de um processo do qual ele, vamos dizer, se não teve a independência. E aí, Coutinho, eu vi que você já deu uma mexida na cadeira, aí vou passar a bola para você. Deu uma ajeitada lá. Você não deixou muito para mim, né? Assim, eu até talvez vou pegar um outro ângulo, vai, para não falar, repetir o que você falou, que acho que está tecnicamente perfeito. Mas acho que tem uma questão aqui, que é que a apresentação que vocês fizeram agora, na minha opinião, e eu sei que eu não sou imparcial, né? Mas muito boa, realmente muito boa, é essa coisa da dinâmica, né? Passando o avião aqui, ó, só dá um minuto. Essa coisa da dinâmica é a seguinte, né? A gente, até aquela figura das rodas e dos quadrados, eu não tinha visto, né? Mas acho que a auditoria interna, muitas vezes, o olhar das outras áreas de GRC, ou até mesmo das áreas de operações, de uma forma geral, de uma empresa, é que talvez nós estamos segurando o quadrado e eles estão com as rodas, né? Porque aí, os quadrados significam o controle interno, na visão deles, né? Eu sou um auditor interno de formação, né? Exerci muitos anos. Então, não é assim que eu penso da forma como foi colocado ali na figura. Mas, no lado da operação, e talvez das outras áreas de GRC, tem uma diferença ali, né, de entendimento do papel e de timing, né? Talvez a questão do timing da auditoria interna, que foi muito bem exemplificada aqui por vocês, sempre foi um ponto, né, um ponto importante. Aquela sensação de estar discutindo uma coisa que já aconteceu e que, portanto, você talvez colabore menos, né? O que também não concordo, mas eu estou falando da visão, né, de quem não é o auditor interno, porque você não está mexendo com algo do momento, né? Momento é resultado, é desafio, é aquela coisa da hora ali, do momento, da parceria. Então, acho que isso tem uma certa conexão, né? E me parece também, né, para quem não trabalha diretamente com isso, que essa questão da forma como a gente trata esses pontos de auditoria, né, esses findings que a gente teve de uma forma muito mais tempestiva, porque, na verdade, com aqueles relatórios grandes, o gestor que recebia aquilo, ele se encontrava diante de um novo problema. Ele já tinha o problema de arrumar o processo, agora ele tem problema de resolver os findings da auditoria interna. Dessa forma, acho que isso ele se quebra um pouco, né? E também acho que ajuda, que é a pergunta que foi feita, né? Eu fugi um pouco aqui, eu sei. Eu acho que ajuda também nessa integração, né? Para se ter uma solução, né? Porque eu acho que compliance, de uma certa forma, riscos, ou cyber, essas outras áreas, ela tem uma dinâmica talvez um pouco diferente. A auditoria interna tem a sua responsabilidade, né? Metodológica, técnica, independência, todos esses aspectos, documentação, que é super importante, tem que ser feito. Mas acho que com o dinamismo, né, a gente consegue talvez fazer uma integração melhor. Então, me parece um ponto importante, Laje, da conversa aqui, de GRC e dessa integração com as demais áreas, a questão da dinâmica dos negócios também. Legal. Acho que estamos aqui em cima da hora, passamos 3 minutinhos. Volto com você, Diogo. Eu acho que é isso. O Coutinho, eu queria como você chegou agora e te colocaram numa pergunta, você quer aproveitar os minutinhos finais aí? Que o nosso pessoal, como você falou, eles responderam tudo, não deu muito espaço para a gente. Super bem, né? Não, super bem. Olha, eu acho que primeiro, né,
a gente vem trabalhando aqui na KPMG com tema de inovação há bastante tempo, né? Temos até uma joint venture com uma empresa que é um ecossistema de startups, que é Distrito, que é a LIP, né? A nossa joint venture, e a gente vem trabalhando muito com o desenvolvimento de diversos temas. Então, o pessoal lá trabalha com a temática inovação e métodos ágeis já há bastante tempo. E no ano passado eu fui surpreendido aqui pelo time, né, quando eles começaram a desenvolver esse modelo. E eu vou falar que é uma das coisas mais inteligentes e impressionantes que eu já vi em auditoria interna, né? E desculpa a falta de modéstia aqui, mas porque isso endereça alguns pontos muito importantes, né, do trabalho da auditoria interna, inclusive no que diz respeito à valorização do auditor interno, né? Então, foi comentado ali pela Letícia e pela Camila, da alta administração, né? Ficar com aquele gostinho de quero mais, né? Eu acho que esse é um aspecto importante. Isso não pode, de forma nenhuma, interferir na nossa independência, do trabalho do auditor interno, da técnica no relatório, nada disso. Mas eu acho que essa visão aqui é bastante inovadora. Ela, na minha opinião, ela veio para ficar, porque ela representa até mesmo um anseio do próprio auditor interno, né? De poder participar mais do negócio, resguardando a questão técnica, mas de estar mais envolvido, né? Mais próximo do que está acontecendo no dia a dia. Eu acho que isso é bom para todo mundo, né? É bom para o conselho, para os executivos, para os auditores internos, para o mercado de uma forma geral. Então, estou muito empolgado com essa nova forma de se fazer os trabalhos e também muito empolgado de poder ter aqui nesse grupo, aqui, né, nesse evento aqui, mais de quase 300 aqui, pelo menos a primeira vez que eu olhei, tinham 300 participantes, né? Acho que isso mostra a importância do tema para o mercado e quero aproveitar para agradecer a todos que aqui assistiram esse evento e aos excelentes palestrantes que compuseram aqui a banca. É isso, Lúcio e Diogo, obrigado aí. Coutinho, obrigado. Eu também não quero me estender muito mais aqui, mas acho que está claro aqui que esse time está tentando endereçar esses desafios aí que você falou, né? Colocar a auditoria na pauta estratégica, endereçar que não está olhando coisa do passado, está olhando coisa do futuro, e que a gente seja a roda e não, né, o quadrado, como você disse, né? É isso aí. Pessoal, Camila, Letícia, muito obrigado. Sandro e Laje também, que o Laje some de vez em quando aqui para mim, que ele tá no celular, mas obrigado a todos aqui pela apresentação, foi muito legal, muito proveitosa. Coutinho, obrigado aí pela presença, eu falei você estava com probleminha no trânsito, eu sei que você se esforçou para estar aqui, obrigado de novo. Lúcio, valeu novamente aí pela coordenação. Pessoal, aqui está o QR Code para quem quiser se cadastrar, né, para quem ainda não se cadastrou nos próximos eventos. Semana que vem a gente volta com o Open Finance aqui, de falar um pouquinho de gestão de riscos. A pergunta que a gente sempre tem hoje, que eu pedi para colocar esse slide aqui, não perguntaram se a gente ia mandar os slides, né? Mas está aqui, pessoal, o QR Code, né? Para quem está atrasado. Então, você consegue ver as apresentações das passadas e também aqui a gravação. Dito isso, eu queria agradecer a todos aqui pela presença. Uma boa noite e nos vemos na semana que vem. Tchau, tchau.